Então a gente viu, né, que realmente essa situação que a gente está vivendo hoje, ela carece de uma revisão. De novo, a gente não deve tratar isso como um aspecto de religião somente. A religião é importante, porque é o processo de ligação. Religião quer dizer ligação. E quando a gente fala de ligação, tem um outro significado de religião também, que é releitura. E os dois são, embora sejam aparentemente diferentes, eles são muito iguais. Porque não existe possibilidade de fazermos ligação sem fazermos a releitura. Observe que a religião, ela vem com o objetivo de fazer com que a gente ressignifique o conjunto das coisas, apresentando a perspectiva de Deus. Então, a minha filha, ela participava de um evento na escola, aonde ela contava para mim, meu pai, ela tem 18 anos e ontem, inclusive, eu soube que ela passou no vestibular de Direito. Estou muito feliz, né? Porque a gente fica feliz quando a gente vê um passo a mais, um rito de passagem que foi ultrapassado. Então, ela contava para mim, meu pai, fizeram umas turmas lá na escola e o pessoal, representações e tal, e foi muito bacana. Tinha um grupo que fez a ideologia de gênero, mostrou como é essa coisa hoje, do preconceito, e que a sociedade precisa mudar, abrir a cabeça e tal, essas coisas todas. E aí ela falou, e teve um outro que falou sobre as minorias de outras formas. Aí eu disse, Amandinha, alguma turma fez alguma apresentação sobre Deus? Meu pai, isso não é coisa de escola não, isso é coisa de religião. Aí eu falei assim, filha, seu pai hoje anda muitos quilômetros para tentar mostrar que não é isso. Porque não é matéria de religião. Deus é matéria de natureza. Então aquela pergunta que a gente fez no começo, por que existe algo ao invés de nada? A única resposta possível é o causador primeiro ou primário. Então Deus não é uma hipótese. Deus é uma realidade. O físico guru Amit Goswami, ele tem tentado também apresentar nas suas teorias a hipótese da causação descendente, ao contrário da famosa causação ascendente. A causação ascendente é aquela que a biologia explica. Átomos formam moléculas, que formam estruturas, que formam coisas, que as coisas formam outras coisas. Mas a causação descendente é aquela que está mais de acordo com essa teoria nova dos campos mórficos. Acho que está tendo uma festa aqui do lado. Hã? Ah, é um carro? A gente tem que se acostumar com isso, né, gente? Afinal de contas, faz parte da humanidade e eu estava aqui pensando, gente, né? É uma pessoa feliz. 10h30 da manhã, um som nessa altura. Temos que trazê-lo para fazer um seminário sobre como ser feliz sábado de manhã, às 10 da manhã, ouvindo música nessa altura. Mas tudo bem, faz parte do show. Então, quando eu falava isso para Amanda, e com relação a essa questão da causação e tal, eu dizia a ela, Amanda, Deus não é uma hipótese religiosa porque justamente o que está faltando na nossa vida é a compreensão da fonte primária de todas as coisas, da origem de tudo, e a causação descendente. Desculpe, eu falando da causação, o rapaz aqui tirou meu raciocínio, eu já peguei aqui de volta, viu? Então a causação descendente, que a Amit Goswami fala, está em sintonia com os campos mórficos de Sheldrake, está em consonância com tudo isso, que é justamente essa ideia de que existe algo mais, um campo formador, um aspecto maior que estabelece aí justamente essa nossa relação com o divino. Ou seja, não existe o acaso, existe uma lógica, e essa lógica estruturada, ela causa as coisas da forma que as coisas são. E isso é uma coisa legal para a gente entender que Deus está hoje na natureza e também já está na observação de pessoas como Amit Goswami, que é filho de guru, mas é cientista, foi materialista durante muito tempo e depois terminou se encontrando com Deus de outra forma. Então, sempre termina, gente, nós somos seres teotrópicos. Por mais que a gente fuja dessa ideia,
vai existir dentro de nós a vocação de estarmos buscando Deus de alguma maneira, de alguma forma, quer seja através de um processo de religião, quer seja através de uma autotranscendência, de alguma coisa assim, do autoconhecimento. Mas isso ainda por falta de conhecimento. Porque se nós tivéssemos conhecimento real da existência e da essência de Deus, nós não estaríamos, em hipótese nenhuma, passando pelos perrengues que nós estamos passando. Porque Deus é algo muito grande, demais até para a gente tornar isso reduzido a uma mera chocadeira de espíritos e que bota espíritos no mundo dentro de uma lógica sem que nem para quê, sem pé nem cabeça. Não é isso. A causação descendente traz nessa hipótese de você ter tudo estruturado. Então, quando você vê um jovem, como Amanda, dizer que Deus é uma hipótese religiosa, isso me preocupa porque você pensa nascer num mundo tão difícil, desempoderado de tudo, como se fosse um barco sem rumo, um carro sem destino. Isso é muito ruim para qualquer um, para qualquer ser. Então o ideal, o mundo perfeito é que a gente nasça e nos pressupostos fundamentais do nosso crescimento a gente já se empodere com uma verdade libertadora de que nós não somos carne embolada numa lógica biológica, mas nós somos seres que temos algo grandioso dentro de nós e que precisa ser descoberto, precisa ser resgatado lá do fundo do poço. Como é que nós vamos fazer isso? Só existe um jeito de fazer isso, acreditando que nós temos condição de fazer. Não existe nenhuma possibilidade de um sujeito com crenças matadoras, do tipo, não consigo, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Uma pessoa dessa, com essas crenças matadoras, pautando todo o suborno, ai meu Deus, fugiu a palavra completamente aqui. Toda a questão de sabotagem da vida, a pessoa se sabotando. Não é? A pessoa vive a vida, de repente consegue, olha como isso é. Minha irmã, ela fala muito isso. E eu dou risada toda vez que ela fala, ela diz assim, eu estou tão feliz que estou até com medo. Porque toda vez que eu estou feliz, depois acontece algo ruim. Olha que crença matadora. Como assim, cara pálida? Quer dizer que você não é merecedor, olha o que está por trás disso. Você não é merecedor da felicidade, ou merecedora da felicidade. Você não é capaz de conquistar um espaço de felicidade sem que algo tenha que te acontecer para poder você pagar por aquele minuto de alegria que a vida lhe deu? Isso aqui é um vale de lágrimas? Não, não é. Não é um vale de lágrimas, é um vale de ignorância. E a ignorância causa dor. Por que causa dor? Porque a gente termina indo para lugares que a gente não deveria ir. A gente se mete em fria que a gente não devia se meter. Olha, a pessoa reclama às vezes, tem um casamento ruim, vamos dizer assim, né? Que hoje é raro acontecer isso, mas vamos supor que tenha. Um casamento mal sucedido. E a pessoa diz assim, mas eu sou uma pessoa que sofro tanto, fulano não me entende, de vez em quando ele bebe, chega em casa, me agride, me bate e tudo, e agride meus filhos, e é uma pessoa violenta, e isso e aquilo, isso deve ser coisa de castigo, eu não sei. Olha quantas crenças podem envolver numa situação dessa. Mas no fundo, o que acontece ali? Quem foi que casou? Quem foi que se enamorou do violento? Quem resolveu morar com o violento? Quem resolveu fazer filho com violento? Foi o vizinho? Foi a mãe? Foi o pai? Não, a pessoa fez e sabia que fez. Essa história de princesa beijar sapo na beira do brejo para virar príncipe, isso é o que mais existe. A gente diz assim, fulano tem isso, mas eu vou salvá-lo. No fundo do fundo, o que nós estamos buscando é muitas vezes resolver uma carência nossa. É preferível ter um defeituoso que eu conserte do que não ter ninguém. Isso foi o melhor que eu consegui. Ou indo mais além, esse alguém está reformando ou reafirmando crenças negativas que eu mesmo tenho. Eu não mereço ser amado, eu só mereço esse tipo de relacionamento que reafirma em mim crenças que eu tenho sobre mim. Olha que coisa, gente. E aí a gente reclama da vida. Mas eu criei o problema.
Se eu não quero me afundar, eu não entro em buracos. Eu não vou para o fundo do mar se eu não sei nadar. Mas se eu não quero ver isso e simplesmente eu desafio todas as potencialidades para poder achar que lá na frente tudo vai se resolver, como se a vida não tivesse um planejamento, eu posso me dar muito mal. E normalmente é isso que acontece. E quando vem a transferência, e isso é que é pior, Deus se transformou numa espécie de servidor das nossas necessidades mais pequenas. Por quê? Porque quando eu estou numa situação ruim, que peço a Ele para ir no dia seguinte acontece algo pior e algo pior, eu penso que Ele me abandonou. E Ele nunca abandonou. Absolutamente Ele abandonou. Nos deu todas as condições para que nós possamos tanto criar os nossos problemas, como também resolvê-los. Mesmo que para isso a gente tenha que voltar aqui de novo. Mesmo que para isso a gente tenha que encerrar um ciclo, passar uma intermissão e voltar depois para resolver de novo algo que já devia ter sido resolvido. Então, é algo que não é opcional, gente. Infelizmente. É isso que é bacana na modernidade do Espiritismo. Quando eu digo isso, eu não estou reformando absolutamente o Espiritismo, estou dizendo que o Espiritismo é moderno desde 1857. Ele é moderno porque antes se acreditava que o Espírito era coisa de outro mundo. Que você podia conversar com o Espírito, mas não tinha reencarnação. O espiritualista não acreditava necessariamente em reencarnação. Acreditava em Espírito, porque conversava com eles. Eles mexiam em mesas, eles faziam manifestações, mas não se tinha um fundamento, que agora se tem. Então, a doutrina espírita, ela abre uma chave que decodifica muitas coisas do Evangelho, que se você lendo o Evangelho com a visão do Espiritismo, você tem uma outra visão. Hoje à tarde a gente vai falar sobre isso. Então, muda muito, tudo. Se muda o Evangelho, que é uma mensagem de 2000 anos, que pode ser relida, não modificada, mas relida de um outro olhar. Olha a releitura. É uma religião que lhe leva a uma releitura. E uma releitura positiva. E não culpa. E não castigo. Chega de nascer devendo. A gente já morre devendo. Carnê da Casa Bahia, da Insinuante. A Insinuante não acabou. Mas outras coisas a gente morre devendo. Mas nascer devendo? Como assim, cara pálida? Não. A gente vem empoderado de uma possibilidade de renovação. Isso é uma vida. A vida não vem para dar errado, porque senão seria um caos. A vida vem para dar certo. Agora, o problema é que o conceito de certo e errado é que eu gostaria que fosse do jeito que eu quero. Olha aquela situação do conflito. Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos a respeito da lógica do bem e do mal, etc., os espíritos perguntam, por acaso você acha que Deus foi perguntar ao ser humano como é que ele tinha que fazer suas leis? Você já imaginou como é que seria o mundo? Você já imaginou se Deus fizesse uma convenção dos baianos para decidir o mundo que ele vai criar ali, perto da Lua? Ele vai criar um planeta novo. Vai ser o novo planeta Terra. Aí ele fez uma reunião aqui, pegou os baianos, reuniu 200 ilustres baianos para pensar no novo mundo. Você já pensou como seria esse mundo? Abaianado, não é isso? Ia ser um mundo que ele ia ser um mundo totalmente diferente, porque ele ia ter que ter 1000 formas, porque cada baiano ia pensar num mundo diferente para si. E assim é com qualquer terráqueo. Porque o ser humano é assim. Então, qual é o grande problema da mente? Quando a doutora Rhonda Byrne estabeleceu O Segredo, aquele livro que fez um sucesso enorme para ela, que disse que se você mentalizar, você fica rico, ela mentalizou que escreveu um livro que ficou muito rica. Realmente funcionou para ela. É um livro que realmente ele tem fundamento. Se você construir uma mentalidade forte, você entra em colapso quântico. O colapso quântico é um ato da criação, que é um processo da consciência. Quando a consciência atua sobre uma probabilidade quântica, causa um colapso quântico, que aí chama-se conversão de possibilidade de onda em matéria. Esse movimento, ele é possível com a mente humana, desde que a mente humana não seja a mente leviana. Existe a mente profunda e existe a mente leviana. Qual é a mente leviana? É a que pensa bobagem? Não, é a que é suscetível às diversas modificações em um segundo. Então você vai imaginar aqui, agora você vai imaginar um castelo. Você vai plasmar um castelo ali fora. Vamos supor que fosse possível.
aqui agora. Você vai plasmar um castelo ali de tijolo e tal. Aí você começa, fecha o olho, faz lá meditação, não sei o quê, e começa a imaginar. Aí o castelo vem, aí você pinta o castelo de rosa. Aí você imagina que você teve uma festa de 15 anos que seu vestido era rosa. E essa festa tinha esse vestido tinha umas bolinhas brancas que pareciam contas de pérolas. E você se lembra que sua avó usava correntes de pérolas quando você ia para a fazenda com ela, quando você era pequena e tinha uma galinha. E essa galinha era amiga de um porco, e esse porco vivia no mato, e no mato tinha uma cobra, e a cobra ficava ali dentro de um buraco, e o buraco te lembra um vulcão, aí você já pensa logo no vulcão, e o vulcão destruiu a cidade de Pompeia, e você já começa a pensar nas pessoas que estavam em Pompeia, isso em questão de poucos segundos. Você sai da sua festa de 15 anos e vai para Pompeia, como é que tu vai construir castelo assim? Castelo com cobra pendurada, com porco, com cachorro, com Pompeia, com saindo lava por cima do castelo. É por isso que a mente ordinária ela não cria como a gente gostaria. É por isso que a mente ordinária não consegue transformar nossa vida em felicidade. Sabe por quê? Quando você mentaliza que você vai ser feliz, lá dentro, no inconsciente, naquela área profunda do inconsciente, lá dentro, você não adianta você pedir, você não merece. Você quer felicidade para quê? O que tu vai fazer com esse dinheiro? Aí vem a culpa. Aí vem o arrependimento. Muitas pessoas não conseguem ser felizes, sabe por quê? Tem medo de machucar seus pais. Porque os pais não fizeram sucesso. E quando a pessoa faz sucesso, a pessoa machuca os seus pais. E por isso, ela não faz sucesso. Ela se sabota. Ela mata a sua vida para não agredir aqueles a quem inconscientemente ela ama. Olha aí, gente. Vocês estão achando que tudo é problema? Não é uma dinâmica. Que é mente. É calar a mente. É ir para fundo do ser, encontrar uma essência mental que permita que a gente consiga interferir na realidade objetiva, transformando o mundo em um mundo melhor. E isso a gente só consegue fazer calando profundamente esse macaco louco que pula de galho em galho. Porque senão fica difícil. Atenção plena, por exemplo, como é que funciona uma meditação de atenção plena? Você se coloca na posição de um observador de você mesmo. Mas um observador atento, sem julgamento. Porque quando você julga algo, você se pega nesse algo que você julgou. Mas se você observar isso atentamente, olha o que os cientistas estão fazendo com relação a toque, que eu comentei com vocês. Eles estão fazendo com que uma pessoa, quando entre numa crise, a pessoa mentalize: olha, isso aqui na verdade não sou eu, isso aqui é o meu mapa mental que está me levando para esse estágio agora. Então isso é uma observação típica de atenção plena, porque você não está estabelecendo uma culpa, você não está estabelecendo um julgamento, você está apenas observando concretamente um fato que está acontecendo ali agora. É viver o aqui e o agora. É o único momento que você tem. Agostinho dizia que o grande problema do tempo era que o tempo é algo que, se você não me perguntar, dizia ele, eu entendo perfeitamente o tempo, mas se você me perguntar sobre o tempo, eu não tenho nada para lhe dizer porque eu não entendo o tempo. É uma noção inconsciente que a gente tem do tempo. Mas ele dizia isso de uma forma muito clara. Se você me perguntar, pedir para explicar, eu não sei explicar. Mas ao mesmo tempo ele dizia, o passado não existe. Por quê? Porque não tem nada acontecendo agora, ontem. Existe alguma coisa acontecendo ontem? O que era ontem, teoricamente, já aconteceu, dentro de uma condição de linearidade do tempo, porque existem outras propostas aí que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Mas imagine que dentro da linearidade do tempo, você tem aí um aspecto que é o tempo sendo correndo de ontem para hoje, para amanhã. Então o ontem já foi. E o amanhã? Não é. Por quê? Não aconteceu. Bom, aí você tem o presente, que viva que eu tenho o presente, só que tem um problema com o presente. Ele insiste em deixar de ser, tão logo é. Então, aquilo que é presente agora, nesse exato minuto, aquele presente já é passado. Por isso, Agostinho dizia, o tempo é uma coisa muito difícil de entender. Mas, por incrível que pareça, nós temos como mente a capacidade de aprisionar um espaço do tempo e dizer, isso aqui é o meu agora. E esse meu agora é o tempo mais importante que eu tenho. Por quê? Porque é o único lugar onde eu posso mudar alguma coisa. É o único lugar onde eu posso alterar qualquer coisa na minha vida.
Se você quiser ser bom, se você quiser ser justo, se você quiser ser verdadeiro, eu vou fazer uma pergunta para você aqui. Quem te impede de fazer isso? Só a gente. Mas se você quiser fazer agora, nesse minuto, você pode fazer? Pode. E se sua vida for mudada agora, o seu futuro é outro, não é mais o mesmo que seria antes, sem essa ação que você fez. O nome disso é livre-arbítrio. E nós temos o livre-arbítrio não para nos sujeitar a um dinamismo condicionante, que nos empurra feito bois para um curral, mas para sermos disruptivos. A palavra disrupção hoje está muito em moda, porque o que é a disrupção? É a destruição do velho e a construção do novo, de uma forma tal que você não imagina mais o novo sem a vida sem o novo. Um exemplo de uma tecnologia disruptiva é a internet. Você imagina a tua vida sem internet hoje? Né? Antigamente o pessoal viajava, chegava no posto de gasolina, onde é o banheiro. Hoje a pessoa chega no posto de gasolina, qual é a senha do Wi-Fi? Porque é uma necessidade que nós não tínhamos, passamos a ter e hoje a gente não imagina a vida sem isso. Isso é disrupção. A mesma coisa pode acontecer com as almas. Porque pensamentos e atitudes disruptivas só podem ser tomadas agora. Faça um exame de consciência e diga assim, não, eu já sei que eu tenho que ser bom, tenho que ser maravilhoso, tenho que ser justo, tal, essas coisas. E aí eu vou fazer uma projeção que quando eu me aposentar, eu vou pegar uma parte da minha aposentadoria, vou botar num abrigo dos velhinhos, vou montar lá uma estrutura para atender o povo de rua, vou fazer a companhia da sopa, vou comprar uma Kombi e vou sair distribuindo sopa para os pobrinhos e tal, vou fazer tudo isso porque eu sou espírito mortal e tal, e tenho que praticar a caridade, e fora da caridade não existe salvação. Vamos supor que existe um plano desse tipo. A pergunta só é, quem te garantiu, cara pálida, que você vai ter esse amanhã para fazer isso que você planejou fazer? Alguém te disse que você pode fazer isso amanhã? Quem foi que lhe disse que você vai se aposentar? Quem foi que lhe disse que o sistema brasileiro de previdência não vai mudar de uma forma tal que você talvez não tenha condição de fazer isso? Quem foi que te falou que amanhã ou depois a sociedade não vai dar um jeito nas pessoas de rua, como eventualmente aconteceu? Muitos dos nossos irmãos, confrades, tiveram crises existenciais quando a prefeitura disse que ia tirar os moradores de rua. Eu disse, e agora eu vou fazer caridade como? Se a prefeitura está proibindo de entregar, e alguns, inclusive nós nos incluímos nisso, e insistimos, não temos que ir para a rua entregar sopa para as pessoas, mesmo que contra a lei, porque a lei dizia não dê, porque o objetivo não é que eles estejam na rua, é que eles vão para os abrigos. Como eles se encontram a guarida na rua, eles não vão para os abrigos, ficam na rua. Então a gente termina fazendo algo para satisfazer essa nossa vontade de fazer, a gente termina e pode até fazer algo que não deveríamos fazer, para poder simplesmente cumprir essa missão. Mas isso, na verdade, que eu estou dizendo a você, a verdadeira caridade expressa da sua maneira mais pura, é aquela que nós podemos fazer em nome da humanidade, fazendo a transformação muito poderosa de nós todos, individualmente. Porque mudando a mentalidade do homem, faz desse homem um homem novo e ele passa a ser um pai melhor, uma mãe melhor, um irmão melhor, um filho melhor, um trabalhador melhor, um cidadão melhor, e isso ajuda o mundo a não ficar dando sopa, mas fazer com que no futuro não tenhamos mais que fazer esse tipo de ação, porque as pessoas terão dignidade para viver suas vidas na Terra, mesmo que elas sejam desfavorecidas com suas faculdades pessoais, porque o Livro dos Espíritos diz: não existe possibilidade de igualdade de aptidões. Se você pegar hoje todo o dinheiro do mundo e distribuir igualmente entre todas as pessoas da Terra, daqui a um ano vão ter ricos e pobres. Sabe por quê? Porque um vai receber aquele dinheiro, vai fazer um churrasco na laje, vai chamar os amigos, vai fazer um samba, vai namorar muito e vai acabar o dinheiro. O outro vai distribuir dinheiro com outras pessoas, com outras coisas, o outro vai comprar carros, enfim, algumas coisas vão acontecer e o outro vai juntar, vai vender carne para os que querem fazer churrasco, vai vender carro para quem quer comprar um carro,
ou eventualmente vai fazer outras aplicações, construir casas, etc. O fato é que as habilidades humanas, elas são diferentes porque os espíritos são diferentes. Um é mais velho, um é mais vivido, um é mais experiente, tem mais capacidade do que outro, porque não quer dizer que ele seja melhor, quer dizer só que ele viveu mais, que ele tem mais capacidade, pronto. Então, no futuro, nós vamos ter, na transformação do ser, uma sociedade mais justa. E é justamente aí que os espíritos dizem a verdadeira igualdade social, ela só será obtida quando houver a questão do fim do egoísmo. Quando a sociedade humana não for pautada no egoísmo, aí você vai ter realmente espíritos vivendo de forma crística, de forma harmônica na sociedade. Percebe que quanto é importante nós fazermos a nossa transformação. Porque muitas vezes a nossa caridade, essa caridade que a gente faz que ajuda pessoas, é bom fazer, mas ela é muito do ego ainda. A gente está fazendo isso, muitas pessoas fazem acúmulo de bônus hora. Ainda tem essa ideia de que você vai para o nosso lar pagar 30 mil bônus hora para ter uma casa. E para isso você tem que lavar banheiro, para isso você tem que distribuir sopa, para isso você tem que fazer outras coisas. Não, gente, não é isso. As pessoas precisam de sopa, as pessoas precisam de apoio, precisam de acolhimento. Claro que precisa. Mas a humanidade precisa de nós. Nós não podemos usar isso como desculpa para retardar o nosso processo de avançar. E achar que nós estamos sendo avançados e bons somente porque fazemos isto. De novo, vamos lembrar de Jesus. O reino dos céus não virá por condições exteriores, mas por coisas que nós vamos fazer por nós mesmos. O que retarda esse passo é que essa conquista é uma conquista dura. Olha o que diz o Joana de Ângeles aqui. A conquista da consciência é um parto que dói, do inconsciente, que continua detendo expressiva parte dos conteúdos psíquicos que o ego necessita e deve assimilar. Então, olha aí, ó, a conquista do eu é algo que exige que nós um aprofundamento nas questões interiores, né? E ele diz, integrando o patrimônio dos conteúdos psíquicos existentes na realidade do discernimento, além do conhecimento dos sentimentos harmônicos com os instintos na razão bem direcionada. Fazer esse equilíbrio para conseguirmos esse chamado por ela de triunfo pessoal, ou seja, vencer a nós mesmos. Não no sentido de vencer para destruir, mas no sentido de conquistarmos nós. Conquistarmos o direito da nossa liberdade. Conquistarmos o direito da nossa condição de seres espirituais vivendo na Terra, experiências humanas, como diz Teilhard de Chardin. Então, lá em Obras Póstumas, Allan Kardec ele faz uma afirmação e diz: as convulsões sociais são as revoltas dos espíritos encarnados contra o mal que os sufoca. Olha aí. O sinal de suas aspirações para esse mesmo reino de justiça de que tem sede, sem, entretanto, perceberem com clareza o que querem e quais os meios para atingir o que desejam. É o que a gente está aqui conversando hoje pela manhã. É por isso que se mexe, se agita, se viram no direito e no avesso, criam sistemas, propõem remédios mais ou menos utópicos, cometem milhões de injustiças, pretensamente por espírito de justiça, esperando que desse movimento saia talvez alguma coisa. Mais tarde definirão melhor suas aspirações e o caminho será claro. Mas será claro. A gente quer muito deter a violência no mundo, de qualquer jeito. Ou através da transformação dos bandidos, ou através da eficiência da polícia. Eu gostaria muito de viver num mundo diferente. Eu gostaria muito de poder sair na rua sem medo. Eu gostaria muito de ter liberdade para ir para qualquer lugar, olhar as pessoas sem medo dessas pessoas me agredirem, me roubarem, me passarem para trás. Eu teria muita vontade de entregar o meu coração à humanidade, sem medo de sofrer, sem medo de passar os perrengues da dor, da desilusão. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem aqui aprecia a desilusão? Ninguém. Quem que gosta disso, né, gente? Uma coisa tão dolorida. Mas é a melhor coisa que pode acontecer para um espírito que está passando pelo seu processo de autoconhecimento. O que é a desilusão, gente? É você deixar de estar iludido. Olhe como a gente é traído pela nossa própria vontade de viver no mundo da fantasia.
Ou seja, alguém que diz, não é isso que você está imaginando, a realidade é outra, e a gente fica chateado com isso, às vezes. Não, eu gostaria que fosse do jeito que eu pensei. Mas não é. Então, essa mudança, essa quebra desse paradigma, de trazer essa realidade de volta para o nosso cenário, isso faz todo sentido. Um ser que se incomoda, não é? Então Kardec vai dizer ainda as convulsões, ok, já vi. E aí a gente tem aqui, ó, outra vez, Joana. Nesse oceano se encontram guardadas todas as experiências do ser. Ele está falando aí da questão do inconsciente. Desde suas primeiras expressões, atravessando os períodos de desenvolvimento e evolução, até o movimento da lucidez do pensamento cósmico para o qual ruma. Então, aqui existe o caminho dentro da gente. O ser humano teotrópico, ele já sabe o que ele tem que fazer. Ele só precisa entregar-se. A palavra que o americano usa é surrender, render-se. Parar de querer que o mundo seja do jeito que você gostaria que fosse e entender o mundo do jeito que o mundo é. Tem problema isso? Não. É somente mudar a forma de estar no mundo. Então, o que são leis morais, por exemplo? São leis que nos obrigam a fazer determinadas coisas? Não são. Elas não estão escritas assim. As leis de Moisés, elas são assim. Não roube, não mate, não furte, não deseja o que é do outro. É assim. Mas essas leis morais que são apresentadas aqui pelo Espírito, a partir da parte terceira do Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, essas leis, elas não são assim. Elas são leis de consequência. O que é uma lei de consequência? É uma lei que você faz, você é livre para transgredi-la. Mas você, quando transgride essa lei, você tem que saber que ela tem consequência e que não é ninguém que aplica. A própria natureza se encarrega de aplicar as consequências dessa lei. Um exemplo. Se eu pegar esse objeto e largar, o que vai acontecer com ele? Ele vai cair no chão. Existe alguma possibilidade desse objeto ficar flutuando no espaço, dadas as condições normais de temperatura e pressão? Não tem. Porque a gravidade vai puxar ele para o centro da Terra e ele vai cair e vai quebrar. Então, observe que o desejo de largar esse objeto, a vontade e a possibilidade de largar ele aqui agora é minha. Ele está nas minhas mãos, literalmente. Mas se eu for ignorante da lei, eu abro a mão na esperança de que ele fique no ar. Mas eu vou descobrir que ele vai cair e vai quebrar. Quem eu sou? Não importa. Eu posso ser uma pessoa melhor do mundo. Eu posso ser um rei. Eu posso ser um escravo. Eu posso ser uma formiga. Se eu largar esse objeto, ele vai cair. Isso não é castigo. É uma inexorabilidade da lei. Então, quando eu estou falando de leis morais, eu não estou falando de leis que Deus escreveu com a ponta do dedo para transformar os seres humanos em seres confortáveis e comportados. Não. Estamos falando de uma descrição da natureza do divino. Então, quando você fala da lei de amor, justiça e caridade, quer dizer, o universo é assim. Ele é justo, ele é amoroso, ele é caridoso. O universo é trabalho. O universo é sociedade. O universo é destruição. O universo é reprodução. O universo é progresso. O universo é liberdade. O universo é igualdade. Tudo está no universo. Apenas está escrito em palavras para que a gente possa entender como é que aquilo funciona. Mas estão ali descritos comportamentos divinos. A natureza age assim. Se uma árvore for cortada, ela cai. Observe que se a formiga pular de uma janela de um apartamento de 11 andares, ela vai cair, igual qualquer outro corpo. Então, isso é da natureza e o que nós temos que entender é que nós não somos aqueles bonecos de barro que recebemos a terra para mandar nela e sermos os seres mais blandos do planeta. Isso foi um erro de interpretação daquele mito. Porque Deus fez o mundo todo, criou tudo, universo, água, bicho, tudo. Depois, quando tudo estava pronto, ele precisava de alguém que cuidasse disso e criou o homem, depois criou uma mulher. Então observe que o homem chegou por último como sendo o grande responsável, inclusive botando o nome dos bichos, escolha um para se casar e ele
preferiu uma mulher, eu também preferiria se fosse Adão. Mas o que aconteceu? Nesse mito ficou parecendo que Deus entregou a terra ao homem para o seu deleite. Nós estamos vivendo o antropoceno, a época do Homo sapiens. E a época desse homem que Yuval Noah Harari escreveu aquele livro Homo Deus, eu achei até que ele era baiano, porque quando eu vi assim alguém falar Homo Deus, eu digo, é um livro baiano. Mas não, é Homo, né, que não é o sabão de pó, é Homo de homem, Deus. Porque nós achamos que somos deuses. Quando Jesus disse, vocês são deuses, não quis dizer que nós somos hegemônicos sobre a terra. Não, é que nós somos potencialmente divinos. E para conseguirmos a noção de divindade, nós temos a ignorância e o livre-arbítrio como as duas ferramentas principais. A ignorância para o começo e o livre-arbítrio como forma de obtenção do nosso desenvolvimento. E isso é tudo o que a gente precisa compreender. Nós não somos nada, além de mais um ser na criação. Então, dentro desse processo de descoberta do divino em nós, há uma jornada a ser feita da descoberta do Espírito. E é isso que nós precisamos inaugurar no nosso movimento. De que maneira nós vamos fazer com que as nossas práticas cotidianas, ordinárias da casa espírita, sejam zonas de despertamento para este ser divino? Não somente ficar nos cânticos, nas questões das transcendências heterônomas, louvando as grandezas dos espíritos de luz, dos divinos que nos antecederam, mas, sobretudo, provocando transformações reais nas pessoas que frequentam essas casas. E o passo inicial, primeiro de tudo, é aceitar o outro como o outro é. Esse é o primeiro passo. Porque na hora que eu começar a me aceitar como eu sou, eu vou ter a condição de aceitar o outro como o outro é. Porque há uma armadilha do eu aí, que também é interessante, é que esse ego ele não consegue enxergar-se por si mesmo. Se você pedir ao ego para fazer uma viagem dessa, ele vai criar símbolos dos mais diversos justificativos. Não, eu não sou pão duro, não, eu só sou controlado, como dizia Gastão lá de Chico Anísio. Inventa muitos símbolos para poder atenuar as nossas próprias coisas. Mas eu não estou falando de você entrar em você para fazer uma investigação na acusação e na culpa, não, na aceitação amorosa, simplesmente assim. Por que eu sou assim? Porque é o máximo que eu consegui ser até agora. Mas isso faz de mim um ser menor? Não. Socialmente talvez. Socialmente, dentro dos padrões sociais que foram estabelecidos pelo homem, talvez eu seja pequeno, mas eu sou potência de luz. A minha história é grandiosa. Se chegar aqui uma criança e entrar aqui agora e começar a mexer essas cadeiras, nós vamos sorrir para ela, vamos passar a mão na cabeça dela, vamos tentar botar ela no colo, ou talvez o responsável pegue ela amorosamente, leve para dar uma volta para mostrar o passarinho. Por que a gente faz isso com a criança? Porque a gente entende o estado dela, o momento dela. Ela é uma criança. Mas por que a gente não faz isso com as crianças espirituais? Por que a gente confunde tamanho de corpo com tamanho de espírito? O tamanho do corpo é uma essência biológica, o tamanho do espírito depende da origem dele e do tempo de existência dele. Então a gente não pode confundir as duas coisas. Se você vê um espírito em estado inicial, um estado embrionário, mostrando ainda as suas inclinações para as coisas da terra, acolha. E tente educar amorosamente esse espírito para as suas potências grandiosas. É isso que Jesus fazia na sua evangelização. Não é criar súditos, mas criar pessoas iluminadas. Pessoas que tenham a capacidade de compreender os seus potenciais e o caminho para trilhar até esse momento. Então as casas nossas têm que ser casas de acolhimento. Porque só vou conseguir ser eu de verdade quando você me aceitar mesmo com as minhas imperfeições. No dia que eu entrar aqui, sendo quem eu sou, com todas as minhas idiosincrasias, e você me aceitar amorosamente, eu não vou ter necessidade de criar personagens para estar aqui. E eu vou poder, através dos ensinamentos, das orientações, através dos insights, dos despertamentos, eu vou poder fazer a minha própria condição de reflexão e de crescimento, porque isso é individual. Eu vou achar ajuda, mas isso não quer dizer que o outro vá fazer por mim.
E se eu não quiser? Eu estou no meu tempo. Eu vou procurar outro caminho, sem dor, sem sofrimento, para ninguém. Nós só não podemos ter o arrependimento de não termos aproveitado as mínimas oportunidades que tivemos para fazer isso, porque é só assim que a gente vai conseguir. Não vai ser inventando santos que a gente vai conseguir fazer essa transformação, mas sim fazendo o acolhimento daquelas pessoas que ainda se encontram na escuridão para a gente poder tirá-las daí. É o burilamento necessário. É trazer de dentro de si essa força que vai fazer com que cada um de nós encontre os mecanismos e os sistemas que vão nos tirar de onde nós estamos. O nascimento do lírio a partir do lodo. Isso só pode ser feito através do amor. Porque a existência aqui na Terra, como corpo encarnado, funciona assim. É isso que vai definir o espírito que vai para o plano espiritual depois. Eu acho muito engraçado quando chega no cemitério, uma pessoa diz assim, fulano descansou. Eu digo, como assim? Eu fico pensando cá comigo, como assim descansou? Será que é assim, gente? Você viveu sua vida toda, aí quando você desencarna, pega um par de asa e sai voando por aí? Porque morreu? Não. Não é assim, infelizmente. Podia ser assim. Mas não é assim. Nós desencarnamos com as nossas angústias. Nós desencarnamos com as nossas dores. E essa é a maior prova da bondade de Deus. Para nos chamar a atenção o tempo inteiro de que nós temos um trabalho a fazer, e é um trabalho importantíssimo, que é o trabalho da nossa renovação. Acolhimento fraterno é o acolhimento compreendendo que o sujeito está no seu tempo, dentro de casa. Isso acontece muito com os neófitos, as pessoas começam a ler um livro, então já querem logo espalhar para todo mundo, como se aquela verdade que calou fundo no seu coração tivesse que calar fundo no coração do outro imediatamente. Então você é espírita, seu marido ou sua esposa não são espíritas, e aí você faz o quê? Nada. Você vai para o seu centro espírita, pede desculpa e vai para o centro espírita. E pronto. Mas o outro vai para a igreja batista e quer que você vá para a igreja batista, vá. É bom ir lá também. Não tem problema nenhum não, vá lá, ouça o que os batistas têm a dizer. Eu vou contar uma história para vocês. Uma vez eu encontrei um irmão nosso, trabalhou durante 25 anos na mediunidade e ele teve um processo de depressão profundo. Ele foi à falência, a família brigou e tal, os parentes morreram e ele ficou numa situação complicada. E aí o que aconteceu? A gente terminou lá a palestra, eu fui lá na pizzaria, tinha uma pizzaria, e nós fomos lá e tal, e começamos a conversar. E ele é batista. Ele era médium, trabalhou dezenas de anos na doutrina espírita e virou batista. E eu fiquei assim intrigado, eu fiz uma pergunta, meu irmão, não leve a mão, não posso te fazer uma pergunta? Ele fez, pode. Como é que você encara agora a Arca de Noé? Porque depois que você passa aqui, você ir para a Arca de Noé, você tem que desconstruir algumas coisas. Não dá para ir com a cabeça assim, porque não vai. Né? E aí ele virou para mim e disse assim, eu não ouço. Ele me contou a história dele. Ele disse, olha, eu entrei em depressão profunda, fiquei aqui na minha casa e um amigo veio me visitar. Esse amigo é batista. Ele chegou aqui, veio e perguntou o que estava acontecendo e me perguntou se teria problema ele trazer algumas pessoas aqui à noite para poder fazer uma oração na minha casa. Eu disse, claro que não. E aí, quando chega mais ou menos às 7h30 da noite, taca que chega gente. Mas gente, muita gente na casa dele. E a casa dele pequena, ele falou, gente, não vai caber. Ele fez, não viemos aqui fazer a reunião na sua casa, viemos fazer na sua empresa, que estava fechada, com luz cortada. A falência foi grande. E aí, eles subiram, o rapaz cheio de vergonha, acendeu velas e fizeram lá uma oração à luz de velas. No outro dia, ele recebeu um telefone da filha desse amigo. Disse assim, eu posso passar aí para ali pegar umas 4h30, 5 horas, que eu queria que você fosse ali no lugar comigo. Disse, pode. Quando chegou lá, levou ele num local que tinha essas pessoas reunidas, era uma reunião deles lá, e ele entrou no salão e foi abraçado por todos. Todos estavam ali para acolhê-lo. E ele não teve escapatória a não ser se render a esse gesto amoroso, independentemente de ter que fechar os ouvidos para a Arca de Noé. Vocês entendem o que a gente faz por um abraço?
Então ele disse para mim, Paulo, eu não ouço dos batistas, eu quero os abraços. É simples, gente. É humano. É humano. Não tem nada de especial. Não tem ninguém melhor do que ninguém, é só fazer. O fato da gente ter uma fé raciocinada não nos transforma em peças de gelo. Nos transforma, ao contrário, em responsáveis pelos nossos próprios atos de acolhimento e aceitação. Porque quando a gente aceitar toda essa história de forma muito clara, as culpas diminuem e a gente se entrega mais ao gesto amoroso, porque eu vou dizer, eu preciso de você, assim como você precisa de mim. Eu sou tão necessitado quanto você. E dizer isso não porque é um clichê de doutrinação, mas dizer isso do fundo do coração. Quando chegar um irmão necessitado numa reunião mediúnica, você ter a certeza no seu olho de que ali não está um espírito das trevas, um irmão, né, espírito sofredor. Não, todos sofredores somos todos. Não tem um ser humano na Terra que não tenha passado por um perrengue na vida. Agora, o que acontece? Nós estamos ali diante de alguém que está perdido. E olha como a gente lembra de Jesus. O pai abre os braços para o filho e diz, filho perdido que foi encontrado, filho morto que ressuscitou. É assim que a gente tem que pensar, gente. Se é para transformar a nossa história no resgate do cristianismo redivivo, é por aí. Então, quando a gente está, de repente, pensando, vamos recriar a Casa do Caminho, talvez não caiba a Casa do Caminho no século XXI. Mas os cristãos, sim. No século XXII, o mundo crístico, o mundo cristianizado, o mundo pautado nos ideais do amor, da caridade verdadeira e da fraternidade, talvez isso seja o verdadeiro, a meta grande da humanidade. A gente pode até mandar foguetes para onde a gente quiser. A gente pode fazer a exploração da energia solar, energia escura, de repente, gratuita para todos. Você não precisa mais ter nada, a não ser um aparelho na sua casa para captar a energia do cosmos e alimentar todo o seu sistema energético de carro, de casa, de tudo. Talvez seja isso que a tecnologia nos imponha, a possibilidade dos transhumanos, uma nova classe de seres que vão durar aí 600 anos com peças biônicas, espíritos que precisam de mais tempo na carne, a carne biologicamente falando não tem essa possibilidade, e esses espíritos com demandas maiores vão precisar de corpos mais duradouros, longevos, como agora. Nós, inclusive, estamos tendo a necessidade de experiências maiores. Olha aí o aumento na longevidade da Terra através da tecnologia. A tecnologia serve para isso, para nos dar a possibilidade de incorporação de recursos que vão ajudar o espírito na sua tarefa de iluminação. Mas tudo isso é cosmético. Tudo isso é do lado de fora. O mais importante de tudo é o que nós vamos fazer enquanto seres espirituais, aproveitando tudo isso em nosso favor. E não achar que nós estamos aqui para nos divertir, porque isso é uma falácia, isso é um erro. Também não é para transformar nossa vida em vida monástica, porque não é isso, a vida não é assim. Nós temos que nos divertir, temos que ter amigos, temos que fazer tudo o que um homem do mundo faz. Mas fazer isso com alegria, fazer isso com seriedade, fazer isso com foco e determinação. Porque uma coisa eu digo a vocês, quando eu tinha 15 anos de idade, eu tinha um hábito de ir para festas que eu não era convidado. O pessoal chama isso de penetra, mas eu acho isso um preconceito terrível. Botar nome nas coisas, né? Só porque eu gostava de entrar na festa dos outros, eu ia homenagear batizados, casamentos, aniversários de 15 anos, muitos. E nós éramos tão sofisticados nessa técnica que até roupa nova a gente comprava. Olha que coisa! Comprava uma roupa para entrar de penetra na casa do outro, à noite. E normalmente a gente gostava de levar um souvenir. Era algo que mostrava assim a conquista. Entrei na festa. Aí tinha que ser uma bandeja de doce, alguma coisa assim bem significativa que a gente levava para casa. Era coisa de um marginalzinho de 15 anos. Mas se você olhar hoje, qual é a possibilidade que eu tenho de comprar uma roupa, ou mesmo não comprar, e pular um muro para ir numa festa que eu não fui convidado? Hoje a minha dificuldade é ir nas festas que eu sou convidado. Mas o problema é que hoje eu não tenho a menor vocação para fazer isso. O que mostra que a humanidade tem salvação. Eu estou dando esse exemplo para vocês, mas eu posso pegar outros mais sofisticados. Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, ele adorava o reggae. Ele vivia
Em Roma, no século IV, quem vivia em Roma no século IV, gente, era o balacobaco. Só tinha festa, pior do que Salvador, pior do que a Bahia. Era festa de tudo, o tempo inteiro, orgias enormes, coisas. Baco nunca trabalhou tanto na humanidade quanto nessa época. E, no entanto, Agostinho era futucado. Porque um dia ele já tinha experimentado o maniqueísmo, já tinha experimentado o platonismo, já tinha experimentado todas as ciências da filosofia, mas nada tinha lhe dado respostas que fizessem com que ele repensasse sua vida. Um dia ele está com as cartas de Paulo sobre a mesa, mas não lia. E aí ele ouviu crianças que gritavam, tome e leia. E ele disse assim, de onde vem essa voz? Como aqui é a música do vizinho aqui. De onde vem essa voz? E ele foi lá e não tinha ninguém. E ele voltou, pegou, leu e nunca mais foi o mesmo. A vida de Agostinho foi totalmente transformada depois de mais de 30 anos de vida, para o deleite da sua mãe, Dona Mônica, que rezava diuturnamente por essa transformação. Se Agostinho tivesse morrido antes dos 30 anos, o seu destino seria completamente diferente do dele. Por quê? Porque Agostinho mudou o seu destino porque tomou uma decisão. Pegou, leu, incorporou no seu coração e naquele momento, que era o momento de Agostinho, repare que isso é importante, gente. Nem todo mundo traz um momento agostiniano no seu coração. Ele fez a sua transformação. Se vocês quiserem outro exemplo, eu dou também. Francisco de Assis. Primeiro ele não se chamava Francisco de Assis, ele se chamava João Pedro. Por que ele chamava Francisco? Porque Francisco vem de francesinho. E francesinho quer dizer uma pessoa que anda muito periquitado, que gosta de coisa boa, que gosta de perfumes caros. O pai dele era milionário. E ele andava por aí, esnobando o dinheiro do pai. Quando ele começou a fazer determinadas movimentações em relação a essa questão da vida dele futura, ele roubou o pai dele. Ele foi processado pelo seu pai. O pai o processou. Por quê? Porque ele estava tirando tecidos e outras coisas da casa dele. E aí, ele simplesmente, quando o pai fez isso, ele tomou a decisão radical de tirar a roupa. Aquele gesto que ele fez de tirar a roupa é como que diz, meu pai, tome tudo para você, eu não quero nada seu. E essa mudança na vida de Francisco fez com que a vida dele se transformasse profundamente. E hoje as canções que cantam Francisco, os poetas que se debruçam sobre ele, não se debruçam sobre o francesinho, mas sobre Francisco, o pobrezinho de Assis. O homem transformado. Se vocês acham pouco, eu vou lhe dar outro exemplo. Um dia eu estava fazendo isso, aí quando eu comecei, que eu cheguei no terceiro, ele virou para mim e disse assim, você é um assassino de reputações. Mas não é, é o contrário. O outro exemplo é Gandhi. Gandhi, ele é um advogado que vivia a sua vida como um advogado deveria viver. Gandhi era um menino tímido, casou-se aos 13 anos com a menina de 13 anos. Ele era ciumento, viciado em sexo. Ele era uma pessoa que tinha uma obsessão por sua esposa. Ele não gostava ele tinha medo de cobras e escorpiões. Ele na escola, quando ele estudava na escola, ele tinha um complexo de inferioridade tão grande que ele saía escondido para não encontrar com seus colegas. Ele, certa feita, por conta da tirania do seu pai, ele tentou suicídio. Junto com um amigo, comeu umas sementinhas lá, mas acho que foi um suicídio meia boca que ele fez. Ele fumou. Isso pode não parecer nenhum ato grave, mas para eles na época era. Comeu carne. Ele fez tudo o que ele não podia fazer. Mas um belo dia ele está num trem vestido à inglesa, a primeira classe. Olhe que transformação, gente. Com uma bolsa de couro caríssima, tudo caro, passagem comprada, tudo. E quando o homem bota ele para fora do trem, tira a roupa dele, deixa ele seminu numa noite fria, sem mala, sem nada, porque ele não podia estar onde estava, ele caiu no chão, como Mohandas Karachand Gandhi, e levanta como Mahatma Gandhi. Uma transformação, uma decisão dele. Então, se ele tivesse morrido na hora que caiu do trem, quem ia ouvir falar de Gandhi? O advogadozinho que caiu do trem, mais morto pelo regime de exceção
da África? Ninguém. Então o que acontece agora? Nós estamos aí falando de um mundo de exemplos de pessoas que estão no panteão dos santos e que eram pessoas normais como qualquer um de nós. Pessoas que viviam uma vida comum, gente. Comum. Até os 30 anos de idade, ninguém ouviu falar de Jesus Cristo. Existem muitas histórias sobre ele, mas há 30 anos ele aparece em uma vida intensa. Com 3 anos de vida, ele faz uma marca na história que ninguém nunca... Existem muitas histórias sobre Jesus. Algumas até muito interessantes, como a de Miramês, que diz que o sêmen de Jesus veio de outra galáxia. Mas isso é uma coisa que realmente eu vou dizer a vocês, gente. Esqueçam que eu falei isso, tá? Para não traumatizar vocês. Tá? Ele era um homem, filho de Dona Maria e seu José, igual a qualquer um de nós. Nasceu de uma gestação de uma mulher. João Batista nasceu da gestação de uma mulher. E vocês querem saber quem era João Batista? Na encarnação de Elias, ele mandou decapitar 400 sacerdotes de Baal na beira do rio, porque ele ganhou uma aposta. O seu Deus era mais poderoso do que Baal e ele mandou matar, decapitou 400. E foi João Batista 800 anos depois, tudo bem, mas foi João Batista. Então, ninguém nasce santo. Os santos são transformados pelo buril da existência. Buda era um príncipe até uma parte longa da sua vida, mais de 30 anos, quase 40 anos. Ele era um príncipe que não sabia o que era dor, não sabia o que era velhice, não sabia o que era doença, não sabia o que era morte, não sabia o que era pobreza. E quando o seu empregado lhe mostrou tudo isso, ele abandonou o filho novo. Buda abandonou um recém-nascido dentro de casa com sua mulher. Ele nem olhou para a criança quando ele saiu. Mas ele foi para fazer um trabalho que a sua alma pedia naquele momento. E ele transforma a humanidade significativamente por uma decisão dele. A pergunta que a gente precisa responder é: o que falta em nós? Pode faltar o tempo, gente. Isso não tem problema nenhum. Mas o que eu quero tranquilizar vocês é que um dia cada um de nós vai tomar essa decisão. E no dia que nós tomarmos essa decisão, ninguém vai segurar esse espírito que somos nós. Ninguém. Mas isso não nos dá a prerrogativa do conforto para dizer: então já que vai acontecer, eu espero tocar o sino. Você vai ter que ser provocado. E às vezes a encarnação que provoca, ela é uma encarnação tanto quanto dura, é uma agulha que futuca a alma. Para você poder se movimentar, você vai ter que sair da sua zona de conforto. Vai ter que sair do bem bom. E daí vem as chamadas expiações. Que são resgates do passado pela própria consciência culpada do espírito? Claro que sim. Mas você sabe o que significa expiação, o significado da palavra expiação? Vocês têm ideia do que significa isso? O que é expiar? Pode falar o significado que você sabe, que eu sei que vocês sabem. Todo mundo sabe. E vivemos num mundo de provas e expiações. O que é expiar? Não é vir aqui olhar, porque olhar também é expiar. Mas o que é expiar? Esse expiar que nós estamos falando aqui, das provas e expiações, é o quê? Estou esperando uma palavra que vocês não querem dizer porque vocês estão achando que eu vou achar que está errado. Não, não está errado. Vocês vão falar: expiar é sofrer, é passar por, é resgatar, é pagar, é karma. Não é isso, gente? Vamos assumir que a gente sabe que é isso? Pois é, a palavra tem esse significado, mas de maneira princípio, a etimologia da palavra expiar é ex pius. Ex é botar para fora e pius é pureza. Então expiar é botar para fora a pureza. Botar para fora a pureza significa dizer você sair do seu estado de ignorância e tirar de dentro de você o que já é seu. Tirar de dentro de você aquilo que você já possui. Então isso é expiar. Agora nós expiamos pela dor porque é o nosso instrumento de despertamento. As portas das casas espíritas são abertas para 2 movimentos, que um é pelo amor e o outro é pela dor. Então quando a gente vem no centro espírita buscar conforto, pela dor a gente vem buscar centro espírita uma dor, tudo bem, a gente gostaria de tomar aqui um problemol e sair resolvido. Mas não tem esse remédio. Aqui tem um burilamento, um trabalho, despertamento, etc., que muitas vezes a pessoa não quer. Então a pessoa tem um conforto, recebe uma reenergização, volta para casa, daqui a mais 6 meses ela volta de novo e fica nesse processo do hospital de almas. Mas
A porta da dor, ela é o despertamento para o início de um processo de conhecimento, de autoconhecimento. E quantos vocês conhecem de pessoas que mudaram as suas vidas depois que entraram pela porta da dor? Aqui um. Desse jeito que eu estou falando para vocês. E não tenho vergonha nenhuma de dizer isso para vocês. Absolutamente. Meu pai é espírita desde a década de 50. Fundou um centro espírita em Jiquié em 1965. Em 1964, em 1968 ele inaugurou a sede lá onde é até hoje, o Centro Espírita Bezerra de Menezes. E era um homem muito, muito inteligente, culto, não é? Uma pessoa diferenciada. Mas eu só fui me transformar num espírita que trabalho com a doutrina, e eu trabalho muito. Por quê? Quando minha hora chegou. Até lá eu me permitia viver a minha vida como homem do mundo. Quando chegou no meu momento, tomei minha decisão e fiz as minhas mudanças. Sem arrependimento nenhum. Sem perda nenhuma. Ao contrário. Tudo me aconteceu de ruim por conta das escolhas ruins que eu fiz. Só me trouxeram coisas boas. E eu agradeço as coisas ruins que aconteceram na minha vida, porque eu só estou aqui hoje, porque elas me trouxeram até aqui. E é por isso que a expiação é boa para os seres humanos, porque a gente só aprende assim. Não aprende na boa. Você está lá no iate, tomando champanhe e tal, beleza, Neymar, viajando para a França, gente para lá e para cá. Você vai se preocupar com isso como, gente? Se você acha que Deus gosta de você, que te dá tudo, bem bom, tudo maravilhoso, que você é uma pessoa iluminada, tu vai fazer o quê? Vai fazer movimento? Agora, quando chega em casa, que tu olha que está faltando tudo e que os boletos paridos estão entrando pela janela e você fica dizendo, oh meu Deus, o que é que eu faço? Ah, vou buscar um centro espírita porque eu preciso... né, dar esse up. Uma outra forma de fazer isso é Abraham Maslow, que diz que quando nós chegamos a um determinado estágio do nosso processo evolutivo dentro das aquisições materiais, nós vamos buscar necessariamente outras aspirações, como, por exemplo, buscar aspirações espirituais, que é um outro caminho também. Você já viu que você conquistou tudo que você podia conquistar e você confessa que está decepcionado, que fica com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Você então agora vai buscar outras aquisições que são mais espirituais. Isso também é possível. O ser humano tem várias portas para fazer isso. E você pode tirar de dentro sua pureza sem necessariamente sofrer. Por isso Jesus dizia, eu vim para lhe trazer uma verdade que liberta. A verdade lhe libertará. Eu e o Pai somos um. Gente, isso é grande. Eu e o Pai somos um significa o grande salto da humanidade espiritual, que é a grande fusão, que nós estamos tentando evitar. Para manter a identidade do eu, a gente se segura para não nos fundirmos com o Criador, que é aquilo que eu falava sobre o surrender. Render-se às leis de Deus é entregar-se a Ele e dançar com Deus. Sem questionar, sem brigar com ele, sem transgredir as leis, agindo em conformidade com elas. Por isso os Espíritos dizem que o bem geral só será obtido quando os homens estiverem em conformidade com a lei de Deus. O que é o mal? Tudo que nos afasta das leis de Deus. O que é o bem? Tudo que nos aproxima das leis de Deus. Essa é uma doutrina muito clara, gente. Não tem nada de novo, mas tem uma linguagem que talvez nós agora possamos entender. Que a gente possa verdadeiramente fazer esse exercício do espírito para transcender nas nossas condições. Então tem uma música que eu queria cantar com vocês, que essa música, ela fala muito sobre isso, não é? Que a gente conversou aqui. Vai ser capela mesmo, porque vocês são afinados e eu já vi vocês cantando, vocês são show de bola. Tudo de bom. Então a música chama-se Serra do Luar. E isso, tá vendo o que eu falei? Amor, vim te buscar. Vamos lá, gente. Em pensamento, cheguei agora no vento. Amor não chora de sofrimento. Cheguei agora no vento. Eu só voltei pra te contar. Eu viajei, fui pra Serra do Luar. Eu mergulhei, eu quis voar. Agora vem
vem pra terra descansar. E aí vem um lindo. Viver é afinar um instrumento de dentro para fora, de fora para dentro, a toda hora, a todo momento, de dentro para fora, de fora para dentro. Aí ele vai aqui no final, ele vai fazer assim, ó. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Tá vendo como é simples? A solução do mundo, manter a mente quieta, a espinha ereta, o coração tranquilo. Se entregar ao divino, permitir que Deus tome conta da sua vida. E o Gananda diz isso o tempo inteiro, gente. Ele escreve um livro belíssimo chamado Romance com Deus, aonde ele diz: nós precisamos dançar com Deus, permitir que o divino flua em nós, em cada pedacinho do nosso corpo, permitir que a nossa vida seja um instrumento da manifestação do divino a toda hora, a todo momento. Não só quando a gente está dentro da casa espírita, da religião, dentro do templo, mas em todos os lugares, dentro de casa, no trabalho, na rua, sentir-se divino. E aí, a máxima de tudo, ao invés de você ficar aí mostrando seus problemas para Deus, mostre seus deuses internos para os seus problemas. Mostre o seu Deus maior para os seus problemas. E pare de ficar tentando buscar a salvação onde não existe. Você é maior do que tudo. Você é a maior força que o universo poderia ter no seu pensamento, na sua ação, na sua essência. Para que ficar buscando onde não existe? Me lembra muito essa história de ficar buscando Deus no céu e tal, nesses lugares. Me lembra muito daquela história do rapaz que quer namorar a moça. E aí o cunhado vai junto, ele disse assim, ó, toma um sorvete ali, vai ver se eu estou lá na esquina. Deus não está mandando a gente para a esquina, vai ver se eu estou lá na esquina, vai ver se eu estou lá em cima, sentado num trono. Não. A verdadeira divindade está dentro do nosso próprio coração. É simples, gente. Se a gente tentar baixar um pouco a cortina, de tentar sustentar uma ideia de um falso eu, para tentar simplesmente aparecer no mundo como melhor do que o outro. Ninguém é melhor do que ninguém. Porque se você reduzir o ser na sua máxima essência, nós somos uma única e somente única coisa. Eu e o Pai somos um de verdade. Para isso a gente precisa mudar algumas coisas, e aí Adenauer Novaes lançou recentemente um livro chamado Voo do Espírito. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver. E ele traz algumas considerações importantes sobre essa situação. Por exemplo, quando você está na condição de espírito, o que é o certo e o que é o errado? Ele diz assim, para o espírito que é adequado, compreende a percepção da totalidade evolutiva e de inclusões do outro em suas decisões. E quando você está vivendo na premissa da carne, o que é o certo e o que é o errado? O certo é tudo aquilo que me agrada e o errado é tudo aquilo que me contraria. Não é? Então, a gente tem esse costume de dizer, se você pegar uma pessoa que está sendo condenada agora porque matou alguém, para o juiz, o certo é mandá-lo para a prisão. E para ele, o certo era o juiz entender que ele é uma pessoa que pode ser boa e que pode ir para o mundo. Observe que o certo e errado, do ponto de vista da carne, é subjetivo, temporal e depende de uma série de coisas. Para o espírito, o adequado é a totalidade, que não tem questionamento. Não existe subjetividade na totalidade. Não existe subjetivo em Deus. Deus é. Deus não tem definição. Ele é a essência de tudo. Então, a partir daí, as tendências, né? O personagem aqui, ele faz sempre o contraponto do personagem com o espírito. Ele diz que o personagem tem um hábito de se enxergar pelo próprio comportamento, enquanto o espírito se percebe pelas suas tendências. Olha aí o que a gente falou. O espírito sabe que se ele der vacilo para ele mete a mão na lama. Mas o personagem não. Ele acha que porque ele está fazendo, ele já é. Olha que coisa. Né? O tempo, a percepção do tempo que nós falamos aqui, ele diz assim, ó, o espírito usa o seu tempo mental com ergonomia e determinação. O encarnado usa o tempo do relógio. É hora de tirar uma soneca, é hora de dar tchau, é hora para tudo. Não é?
Em compensação, o espírito sabe que a existência da Terra é uma existência pequena. Quanto tempo dura a vida? 80 anos, é muito tempo? É, de novo, para o encarnado é muito tempo, para o espírito não, porque a eternidade, 80 anos na eternidade é nada. Então o espírito, quando eles têm consciência dessa perspectiva, todos os dias da vida são importantes. Todos os dias da vida são importantes. Outra coisa que a Adenauer trata muito é a questão das habilidades. Ou seja, nós podemos aqui na vida hoje construir habilidades para o futuro. O Livro dos Espíritos diz que os espíritos precisam trabalhar duas grandezas, uma grandeza moral e uma grandeza intelectual. São duas asas do anjo. Se você pegar ali das questões 100 em diante do Livro dos Espíritos, você vai ver que a escala espírita, ela fala isso. Que primeiro vem o crescimento intelectual. Então, quando você vê os pseudo-sábios numa categoria inferior àqueles que são os batedores, os poltergeisters, você diz assim, por que tem uma coisa errada aqui? O poltergeist, teoricamente, deveria ser um espírito materializado ignorante. Não, ele é um espírito em conflito. Porque na medida em que ele se intelectualizou, ele se transformou em um espírito, não é? Que agora está em conflito, como muitos de nós, depois de intelectualizados, chutamos literalmente os baldes da existência, negamos Deus de todo jeito, fazemos, né, muitas pessoas inteligentes que se esforçam em prejudicar as outras pessoas, são espíritos que são aí batedores. Então eles estão ali e logo depois, quando ele passa por essa crise, ele já começa a revelar um lado espiritual seu mais puro. Ele já sai de uma categoria, de uma ordem para outra ordem. Observe que isso tudo você consegue entender. Ler pela escala espírita, você lê essa evolução intelectual para o moral, até o espírito puro que acumula conhecimentos morais e intelectuais. Existem encarnações de intelectualidade, que não há espaço para o crescimento moral. Existem encarnações morais. Por isso tem encarnações onde pessoas, às vezes um espírito cheio de sapiência vem privado da escola ou vem privado de uma situação tecnológica, porque ali o momento dele é outro desenvolvimento. No livro As Sete Vidas de Fenelon, Hermínio de Miranda fala sobre Erlo von Waveren. E ele diz o seguinte, que esse era um espírito que durante 3 encarnações ele recebeu canonizações da igreja. Ou seja, ele foi santo 3 vezes. Então, quando uma pessoa estiver rezando para ele, rezando por um nome, ele pode atender 3 telefones na santidade. Olha que coisa estranha a gente pensa, né? O mesmo espírito. Só que na última encarnação dele, ele era um psicanalista frio, discípulo de Freud. E ele viveu, encarnou, fazendo esse estudo, não é? Sem perspectiva religiosa nenhuma. Observa um espírito que foi trabalhado na igreja. Então existem encarnações morais e existem encarnações intelectuais para formar as duas asas do anjo. Mas o que nós podemos fazer é construir habilidades até para outras vidas. Você pode hoje fazer trabalhos intelectuais prevendo uma encarnação futura. Então, por exemplo, você não quer ser médico nessa vida, mas você pode estudar medicina. Você pode pegar os livros de medicina, estudar, começar a se preparar para uma outra encarnação, você voltar como médico. Por que não? Se tudo é acúmulo, conhecimento do espírito. Tá entendendo o que eu estou falando? Olha como muda tudo, gente. Muda tudo. Outra coisa aí, questão da imortalidade. O personagem, o fim do personagem já não causar a dor. Agora, a gente só tem que tomar cuidado porque o povo está dizendo por aí que o espírito é frio em cemitério. O povo não chora, não se desespera, não se descabela. Alguns, né? Então, a gente tem que entender que a imortalidade é um fato. E que naquele momento há que ter a celebração, porque nós temos que nos permitir o luto. Se sentir vontade de chorar, chore. Se sentir vontade de ficar sozinho, fique. Não fique, porque eu sou um personagem que tem que entender a imortalidade da alma. Não, gente, não é assim que funciona. Se doeu, bote para fora. Doeu, bote para fora. As pessoas vão entender. Nós aqui já vamos entender e vamos acolher. Saber que naquele momento o Espírito está pedindo esse tipo de acolhimento e não outro. A imortalidade. O Espírito tem consciência da imortalidade, integrando permanentemente em toda a sua vida, mesmo os momentos em que tudo pareça apontar para perdas, tragédias ou qualquer revés. E aí vem, né, ele dizendo de novo, sente-se parte integrante da espiritualidade, mesmo estando encarnado. Futuro nosso vai apontar para uma evolução do corpo, onde as faculdades mediúnicas serão ordinárias.
O grande desenvolvimento, o grande progresso desse corpo humano que nós temos aí, que tem 60 mil anos, essa caixa que a gente está usando hoje, tem 60 mil anos. Essa caixa vai ser evoluída para, no futuro, nós termos a faculdade mediúnica, que é biológica, ela é do corpo, é física, da matéria, ela vai estar disponível para todos. Ela não está disponível hoje, e eu acho que pela bondade de Deus. Vocês já imaginaram se nós tivéssemos a capacidade de ler o pensamento uns dos outros aqui agora, nesse momento? Então, tudo no seu tempo. No dia que a gente merecer, a gente recebe a mediunidade, a dupla vista, a capacidade de perceber o plano espiritual, a transdimensionalidade, a interdimensionalidade de uma forma muito tranquila, rápida, transparente. O personagem trata a dimensão espiritual como objeto de crença. Tá certo? Aí é o que a gente estava dizendo aí, como algo distanciado de si mesmo, quando na verdade é tudo, nós somos espíritos ou não somos? Se somos espíritos, nós temos que ter uma percepção ecológica de inclusão de tudo, inclusive da natureza. A natureza faz parte do eu. Quando Jesus dizia eu e o Pai somos um, ele podia dizer para uma árvore, eu e você somos um. Porque se a árvore diz eu e o Pai somos um, se o outro diz eu e o Pai somos um, se eu digo eu e o Pai somos um, todos somos ou não somos um? Então não tem por que se pensar em algo separado, não tem que pensar no ser humano destruindo a natureza para a preservação da sua espécie. Uma vez eu estava numa reunião, numa cúpula de pessoas assim que pensam no movimento e tal, e aí o que acontece? O pessoal estava reclamando muito de um centro espírita que trata de animais, dá passe de animais, faz cura de animais, essas coisas. E eu fiquei pensando assim comigo, gente, peraí, o que é isso? Né? Eu não vou dizer que nem o ministro, né, um ministro velho aqui do Brasil disse, não, o cachorro é um ser humano como outro qualquer. Eu não vou dizer isso, mas o cachorro é um ser divino como eu. A abelha é um ser divino como eu. A borboleta é um ser divino como eu. A árvore é um ser divino como eu. A terra é um ser divino como eu. Porque tudo que foi criado, promanado de Deus, é divino como eu, que também vim de Deus. Então, se eu tenho essa consciência, nada de mim é separado. Por isso, Jesus, transcendendo os limites do corpo e das formas, ele dizia, ame a Deus de toda a sua forma, de todo o seu entendimento, com todo o seu espírito, com toda a sua vontade. E aí ele complementa, depois que você conseguir enxergar Deus em tudo, apesar das formas, ame ao próximo como a si mesmo. Porque o próximo e você também são a mesma coisa. O que nós precisamos transcender são as formas físicas, a cor da pele, a roupa que veste, o jeito, o trejeito, a forma de estar, o gênero, tudo precisa ser transcendido para alcançarmos o germe do Espírito, que é a igualdade de todos nós, e lá reconhecer o divino e fazer nascer em nós o amor por esse divino, para que esse divino possa se espalhar e, acima de tudo, chegarmos na condição de Deus. Sente o divino em qualquer rito ou sem qualquer rito ou exigência de culto. Não estabelece nenhum conceito de Deus a priori, mas o sente permanentemente. O personagem crê em Deus, buscando agradá-lo. Sentir Deus, dançar com Deus, se submeter às suas condições, render-se ao divino, é muito diferente de colocá-lo em uma cadeira, ficar cantando musiquinhas para ele e desejando que ele nos salve dos nossos próprios males. É muito diferente. E aí, a gente precisa compreender um conceito que eu queria deixar claro aqui para vocês, que isso é uma coisa que é muito real. Não tem nada de crença. Um casal Mo e Mo, vocês conhecem esse casal? Mo e Mo? Ô Mo, diga Mo. Mo, fala Mo. Vocês conhecem Mo e Mo? Outro dia eu estava falando isso aí, a moça levantou, sou eu e meu marido. Mas Mo e Mo faz a seguinte promessa, Mo, quando eu morrer, eu vou ficar lá no céu te esperando. Se você morrer antes de mim, você me espera. Olha que ardil. Botou primeiro ela, para depois jogar ele, né? Aí é uma questão de raportes, né? Então observe, você me espera, claro, amor, que eu te espero, óbvio que eu te espero. Pensa uma coisa que não pode ser prometida. Sabe por quê? Porque os Espíritos disseram o seguinte, a gente tem que entender que dessa forma nós estamos no plano espiritual do lado daqueles que vibram na mesma frequência que a gente.
Se Mo e Mo estiver na mesma frequência, show de bola, vão ficar juntos. Mas se Mo e Mo estiver em distonia, Mo vai para Jequié e o outro Mo vai para o Alasca espiritual. Porque se vocês assistirem lá, Nosso Lar, Vira o Livro, etc., André Luiz visitado pela mãe, ele não vai à mãe, a mãe vem até ele, mas a mãe não consegue ir até o pai. Porque o pai está numa situação, é assim que funciona no plano espiritual. Não é porque é castigo, é porque a gente se coloca em faixas de vibração mental. A gente já viu isso aqui agora, né? Entende isso perfeitamente. Então o que acontece? A única maneira de nós estarmos com os nossos companheiros do passado, independentemente da sua situação espiritual, é aqui na Terra. Porque o corpo é um redutor dessas frequências e uma espécie de nivelador. Porque aqui na Terra todos somos aparentemente humanos. Somos aparentemente iguais. Somos aparentemente a mesma coisa, quando em verdade somos muito diferentes, a gente sabe disso. Mas no corpo nós somos nivelados, então você na sua casa pode estar vivendo com um espírito muito mais desenvolvido do que você, ou um espírito muito menos desenvolvido do que você. Que no plano espiritual você jamais poderia estar junto dele. E você está tendo a oportunidade divina de se encontrar com esse irmão agora. Então se perceber como espírito é ter a ideia que outro encontro desse só vai acontecer e pode acontecer depois de pelo menos alguns milhares de anos. Algumas centenas de anos vão separar uma família de 6 pessoas de outra família igual de 6 pessoas encarnadas juntas. Faz aí um arranjo, 2 a 2, 6, combinação de 6, 2 a 2, não sei como é que é o nome aqui, é matemática. A situação é que você pode estar encarnado ou desencarnado. Você pega a situação onde a combinação é encarnado, 6 ao mesmo tempo. E multiplique isso por 50 anos, que é a média de vida, né? Mais e menos, 50 anos, uma média de vida aí de um ser humano na Terra, não expectativa, média. E você vai ver quantos anos separam uma família da outra família igual. O que eu quero dizer com isso é, não desperdicem a oportunidade que vocês têm agora. Se vocês têm um enrosco na família, resolvam agora. Se vocês têm problema na família, agradeçam a Deus por ter. É sinal de que a bondade de Deus foi tão grande que trouxe irmãos do passado que você não podia se encontrar nunca. Trouxe agora para dentro da sua casa, para junto de você. Mas meu irmão não quer fazer as pazes comigo. Faça a sua parte. Não espere fazer a parte do outro. A heteronomia, ela se aplica inclusive entre nós. Faça a sua parte. Dê o máximo amor que você puder dar a esta pessoa. Prove através de um amor desinteressado de que você se libertou de toda a raiva, de toda a culpa, seja lá o que for que você tenha feito, ou que ele tenha feito com você. Sabe por quê? Porque no final dessa história, quando o ego baixar a cortina, todos nós nos amaremos incondicionalmente. O fim dessa história será o amor pleno entre todos nós. Então não adianta você lutar contra isso. Isso vai acontecer com dor, com sacrifício, com milhares de vidas. Um dia você vai chegar nesse ponto. Mas se já vai chegar lá, por que eu não posso olhar essa possibilidade hoje? Por que eu não já posso olhar a perspectiva de hoje, gente? Se eu estou aqui dentro dessa casa, por que eu vou ficar com milindre e com picuinha se eu sei que no final nós estamos aqui para nos amar, aprender a amar e eu vou criar problema? Para quê? Defendendo personagens que vão morrer? Personagens que vão passar? Orgulhos feridos? Crianças mal formadas? Não, gente. Olha isso aqui, tudo que a gente está falando é muito importante para todos nós. Significa repensar todas as nossas relações da Terra. Vocês acham que vocês se juntam por acaso para formar casas espíritas? Quantas estradas empoeiradas seus chinelos já percorreram? Quantos chicotes e chibatadas vocês já tomaram nas costas para defender uma posição espiritual? Quantas vezes você já morreu por isso? Quem sabe? Eu só posso dizer uma coisa, se vocês se encontraram é porque essas energias sintônicas trouxeram vocês para o mesmo lugar. Então aproveitem isso da melhor forma possível e vamos aprender a nos amar incondicionalmente, sem desejo de retorno, fazendo a nossa parte e a nossa libertação.
porque esse é o verdadeiro voo do Espírito. É isso que nós precisamos fazer. É trabalhar para fazermos como Jesus dizia: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo aquele que em mim dá frutos, o meu Pai poda para que dê mais frutos. E aquele que não dá fruto, meu Pai arranca e joga no fogo para que não dê mais frutos. O povo entendeu tudo errado isso. É uma lindeza essa passagem de João. Mas ele diz isso. É preciso estar com o Pai para dar frutos. Todo galho que em mim não está preso, não dá fruto nenhum. Se nós perdermos a conexão com a nossa fonte primaz, prioritária, a nossa fonte mais importante, se a gente perder essa conexão, a gente corre o risco de cair no na nossa vala e ter que repetir tudo de novo. A gente já falou sobre isso e eu queria só deixar claro que o objetivo nosso aqui é despertamento dessas consciências potenciais, amorosas que vocês já são. O fato de vocês estarem aqui hoje quer dizer que vocês estão predispostos a mudar. O quanto vai depender de cada um, do tempo de cada um, da vontade, não tem problema, não se sintam culpados porque um foi e o outro não foi. Fica tranquilo, você vai também. É porque agora você tinha outras coisas para resolver, porque Jesus diz assim: a verdadeira casa tem que ser erigida sobre a rocha. Não construa a casa sobre a areia, porque a casa sobre a areia é que nem a casa dos 3 porquinhos. Quando aparecer o lobo e soprar, o mínimo sopro destrói todo um castelo que foi uma expectativa de facilidade, de estrada, de caminho largo, de porta larga e etc. É estreita a porta. E para ser estreita, nós vamos hoje de tarde falar um pouquinho sobre isso. E aqui Kardec, na revista Espírita de 1859, ele diz assim: o objetivo do Espiritismo é tornar melhor aqueles que compreendem. Tratemos de dar o exemplo e de mostrar que para nós a doutrina não é letra morta, é uma palavra, em uma palavra. Sejamos dignos dos bons espíritos, se quisermos que os bons espíritos nos assistam. O bem é uma couraça contra a qual virão sempre se quebrar as armas da malevolência. E o bem é estar em conformidade com as leis de Deus. Em se percebendo espírito, olha aqui São Luís diz, que entre vós compreendais e vos ameis. Disse-nos, trabalhemos, pois, para compreender. Lutemos com os outros, mas lutemos com caridade e abnegação. Que o amor ao próximo esteja inscrito em nossa bandeira e seja nossa divisa. Com isso, afrontaremos o escárnio e a influência dos maus espíritos. Nesse terreno, podem nos igualar e tanto melhor, porque serão irmãos que nos chegarão, mas depende de nós não estarmos nunca ultrapassados. E para isso, nós precisamos nos empenhar para transformar esses seres potenciais, esses grandes seres humanos que vocês já são, que vocês já conseguiram ser, gente. Quantas encarnações tem aqui nessa sala? Quantas pessoas já passaram por perrengues incríveis para poder serem o que vocês são hoje? E as janelas se abrem para o novo mundo, porque Kardec, no capítulo 18 de A Gênese, ele diz: haverá o tempo em que novos espíritos chegarão para uma psicosfera nova da Terra. E aqueles que estão aqui ainda empedernidos no mal, presos na questão das ilusões da carne, haverão de ser atraídos para outros lugares, aonde essa será a máxima possível. Essa será a energia vigente, preponderante. Mas nós todos que estamos aqui sendo despertados por essas grandes luzes que fizeram suas transformações na Terra para nos mostrar que é possível fazer, nos inspirem para que nós fiquemos aqui. Porque esse lugar é muito bom de se viver, gente. Você viver num planeta colorido como a Terra, divertido, lindo, perfeito, maravilhoso, com muitas possibilidades. A construção da pele que toca, que sente, o olho que olha, que vê, que sente a alma do outro, o coração que pulsa, que bate, trazendo uma emoção, as 10.000 informações por segundo que o nosso cérebro é capaz de captar.
todas as emoções possíveis de um ser humano, de uma alma humana, os animais todos aí nos ensinando a essência de um verdadeiro amor, tudo isso junto, numa grande beleza do justo, do belo, do caridoso, do perfeito, aí agora para a gente como inspiração para que a gente se desperte e transforme esse planeta num planeta melhor. Porque eu gostaria muito de viver nessa terra com amor. Eu gostaria muito de viver nessa terra em paz. Eu gostaria muito que esse planeta transitasse logo para esse novo cenário do futuro. O que vai ser lá na frente, pouco importa. O que importa é que nós nos olharemos uns com os outros e saberemos, mesmo que em outra encarnação, que de alguma forma a gente contribuiu para isso. Fiquem com Deus. Que assim seja.